Porque todo mundo faz parecer que é fácil gravar um vlog da rotina. Oi, meu nome é Rebeca Nepomuceno e eu trago aqui algumas reflexões e as vozes que vêm na minha cabeça. Então, eu fiz uma viagem corporativa para São Paulo esses dias e, enfim, né, sou uma jovem no mundo corporativo e queria gravar um vlog. Eu até anotei no meu caderninho como um to-do pessoal gravar vídeos para o vlog. Eu queria compartilhar no TikTok, no Instagram, etc. E eu coloquei esse gravar vídeos na minha lista da semana porque eu tenho muita dificuldade em produzir conteúdo para minha rede social. Mesmo que seja um conteúdo pessoal, de foto, de story, de vídeo, etc. Eu tenho dificuldade em registrar a minha vida, sabe? Quando eu tô vivendo, eu esqueço que tem que registrar e simplesmente deixo passar aquele momento e nunca vai pra rede social. Geralmente são os melhores momentos que eu esqueço, né? Enfim. E aí esse vídeo é sobre isso hoje, essa conversa, porque eu consegui gravar alguns takes da viagem, né, dos momentos ali com o pessoal da empresa, dos rolês que eu dei em São Paulo. E, enfim, tá no meu celular. Ótimo, gravei. Botei um checkzinho lá no meu checklist. E o vlog, cadê? Faz uma semana que eu gravei esse conteúdo e não editei nada ainda. Não editei nada e nem sei se vou editar. Primeiro porque eu não consegui gravar nem metade das coisas que eu gostaria de colocar nesse vlog, nesse conteúdo, né? Eu queria fazer uma coisa meio corporate girl, meu inglês péssimo, uma coisa meio garota corporativa, sabe? Pra colocar ali no TikTok, etc. E o meu objetivo era, claro, compartilhar uma parte legal da minha vida, né? Porque, enfim, eu me orgulho muito disso. Mas também inspirar outras meninas a enxergarem a carreira corporativa como algo positivo. Então, por isso, eu me propus a gravar esse vlog e não editei ainda. E aí era essa a reflexão que eu queria trazer pra vocês. Por que que todo mundo faz parecer que é tão fácil registrar a vida, gravar e postar num vídeo bonito com uma música super legal? E por que que a gente se sente na obrigação de fazer isso? Eu não sei vocês, mas pelo menos eu me pressiono muitíssimo para gravar conteúdos e nunca gravo, tá? Nunca cedo essa pressão porque não consigo realmente me organizar para isso. Mas fica aquele sentimento de culpa, poxa, eu vivo tantas coisas legais, que se eu gravasse tudo eu seria um influencer de sucesso, quem sabe? Então, a internet coloca isso pra gente de uma forma muito clara, né? E faz parecer que tudo é espontâneo. Essas pessoas começam a produzir um conteúdo, elas têm constância, elas crescem. E o quanto é difícil gravar esse tipo de conteúdo, o quanto elas abrem mão. E o quanto desse conteúdo, de fato, é verdadeiro, né? Então, é esse sentimento de pressão, de culpa que todo mundo precisa gravar conteúdo para ser relevante na sua carreira, para ser relevante no seu círculo social. E aí, por esse motivo, eu também tentei gravar esse vlog, não editei ainda, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês. É difícil lidar com essa pressão de que todo mundo tem que ser produtor de conteúdo para ser relevante hoje em dia. É uma pressão meio chata, assim, ninguém coloca sobre a gente, mas pelo menos na minha experiência, ver que todo mundo consegue e eu não consigo gravar um conteúdo faz com que eu me sinta meio inútil nessa era onde todo mundo é produtor, sabe? Comecei a gravar esse canal no YouTube aqui para também colocar esses pensamentos para fora, mas para começar a produzir conteúdo de alguma forma. Sabe aquele sentimento de que eu sinto que tenho muito potencial para uma coisa, mas eu não consigo executá-la? Então, faz alguns anos já que eu sinto que tenho potencial para criar algum tipo de conteúdo, mas eu não sei que tipo de conteúdo, eu não sei a audiência, eu não tenho energia mental para gravar, sabe? Parar o meu dia. Então, nesse vlog de São Paulo, por exemplo, peguei um avião, enfim, aquele cenário de aeroporto que é super cool pra você gravar e colocar no vlog. Vocês querem saber o que que eu consegui gravar? Eu gravei dentro do ônibus que leva do avião até o pátio ali, né, pra pegar as malas. Eu gravei um trecho da pista que tinha um avião e o resto era a equipe de logística do aeroporto. E esse take levou 5 segundos. Eu não gravei janela de avião.
Eu não gravei embarcando, desembarcando, não gravei bilhete de embarque, não gravei nada que seria esteticamente interessante. Porque eu só lembrei que tinha que gravar alguma coisa quando eu estava dentro do ônibus, lotadíssimo, com um monte de gente e mala ao redor. E aí eu pensei, vou gravar aqui na janela rapidinho, que era o que tinha ao meu alcance. Então, isso me desmotivou também a editar ali o vídeo. Quem sabe eu edite e trago aqui depois esse vlog pronto. Mas todos os takes que eu fiz foram nessa correria. Aí, beleza. Tava no táxi, São Paulo, cidade grande, etc. Muitas paisagens urbanas interessantes, prédios com arquitetura bem interessante. Vocês acham que eu gravei a Avenida Paulista? Vocês acham que eu gravei ali um prédio super enorme? Nada disso. Eu gravei passando em cima de uma ponte, tá ali saindo de Guarulhos praticamente, que não tem muito um viés urbano muito bonito. E é isso, foi a visão de São Paulo que eu gravei, sabe? A cidade com tanta coisa, a Rebeca vai e grava o quê? Uma imagem simples que não é esteticamente interessante. Então, essa primeira tentativa de gravar um vlog foi uma experiência muito interessante na minha visão, porque eu vi o quanto é difícil. Quando você não é uma pessoa que se atenta a se gravar, a se registrar a todo momento, por mais que você perceba o que é belo da cidade, naquela experiência que você está vivendo, você não vai se atentar a registrar, porque você está vivendo aquela experiência bela, sabe? Então, para mim, essa questão de tirar foto, de fazer vídeo, sempre foi muito difícil, porque para fazer aquele registro, eu teria que abrir mão de alguns segundos daquela experiência para fazer o registro. Ai, Rebeca, que besteira. São só alguns segundos. Você pega o celular, clica e pronto. Mas aí eu ia ter que lembrar de que tenho que fazer um registro. E aí fica sempre essa coisa do tenho que fazer um registro. E aí esse papo aqui também é para trazer essa reflexão. Por que a gente sente hoje em dia que tem que registrar tudo, né? Essa discussão provavelmente já está batida, mas é uma coisa que eu acho que não vai desaparecer. Esse sentimento de culpa, de necessidade, porque se por um lado eu escolho não registrar minha vida, viver no privado, essa é uma escolha que eu faço há anos e sou muito bem com ela, mas ao mesmo tempo é uma sensação de desperdício de potencial, como eu falei para vocês. Eu acho que eu tenho potencial para criar alguma coisa, mas eu não sei o que e eu tenho muita dificuldade, porque para criar um conteúdo eu teria que abrir mão do que eu acredito que é aproveitar uma experiência. Vocês também sentem isso? Não sei, assim, eu acho que cada experiência, nenhuma experiência é individual, né? Então, eu imagino que tem outras pessoas aqui que vão se identificar, mas essa necessidade de produzir conteúdo às vezes se transforma num peso. Então, não gravei também nada de refeições. Fiz refeições em restaurantes muito legais, com gente bacana, pratos muito gostosos. Não tirei nenhuma foto. Participei de reuniões com o time da empresa, etc. A gente teve desenho na lousa, a gente teve discussões interessantes. Eu não gravei nada disso. Que eu lembrei de tirar uma foto no último dia de escritório, e aí era uma foto bem assim, renovar o perfil do LinkedIn, sabe? E aí foi isso. Registrei uma baladinha que eu fui para um samba também, mas fiz um take do samba, que era gravando assim os cantores, e pronto. Então, assim, gente, é muito difícil gravar conteúdo para fazer vlog quando você não é uma pessoa adepta a esse estilo de vida. E aí, eu queria muito que vocês deixassem nos comentários se vocês se identificam um pouquinho com esse sentimento, para ver se eu reduzo um pouco esse sentimento de culpa de não estar produzindo conteúdo. Eu imagino que muitas pessoas também sintam isso. A gente está vendo cada vez mais conteúdos que são vazios, entre aspas, porque qual conteúdo hoje em dia que não parece vazio num feed que a gente rola a cada meio segundo? E aí eu queria trazer também isso porque eu fiquei muito impressionada uma vez que eu peguei um Uber aqui em Fortaleza. E aí esse Uber era uma mulher, na verdade, mas já vi motoristas homens também com esse mesmo comportamento. A gente estava num horário de pico, então tinha muito sinal fechado. E ela tinha deixado o celular fixado assim numa parte do carro, né? E aí sempre que o carro parava, mesmo que por 5 segundos, ela rolava assim o feed de uma forma muito, muito rápida. Não é como se ela estivesse absorvendo aquele conteúdo, sabe? Ela não estava absorvendo, ela estava
passando, simplesmente pelo vício de passar. E às vezes eu também tenho esse vício, imagino, enfim, todo mundo tá doente nesse sentido. Mas eu fiquei muito em choque. Aí eu fico me perguntando também, por que criar conteúdo desse tipo mais curto, se as pessoas vão passar tão rápido, se não vai ensinar nada, se não vai passar nenhuma reflexão. E aí isso me desmotiva 100% a criar qualquer tipo de coisa, porque é aquela ideia do vai ser só mais um conteúdo rápido, sabe? E aí, enfim, esse é um dos motivos que ficam se passando pela minha cabeça. Aquela coisa de pensamento exagerado e ficar divagando nas ideias. Isso trava muito também na hora de criar conteúdo. Para vocês terem uma ideia, eu criei esse canal no YouTube, tá com uns 3 meses, eu acho, não sei. E aí, olha só o tanto de coisa que eu não consegui gravar por conta dessa trava de parecer que não faz sentido gravar conteúdo. Desde o último vídeo, eu me mudei de apartamento. E agora vocês estão vendo aqui, né? Tem um closet, etc. Eu poderia muito bem ter feito um vlog da mudança e ter criado uma série no YouTube sobre isso. Seria super interessante. Eu, Rebeca, amo acompanhar esse tipo de conteúdo. Mas eu não consigo gravar a minha própria vida, porque na minha cabeça, por que eu vou parar de fazer uma coisa para gravar para os outros verem? Enfim, fica esse loop infinito. Então, fiz a mudança, a gente está decorando o apartamento novo. É a primeira vez que a gente mora em um apartamento que tem mais de um quarto. Depois de 5 anos morando. Cinco? Não. Depois de 8 anos morando em Fortaleza, a gente está morando junto há 5 anos. E essa é a primeira vez que a gente tem mais de um quarto, que não é uma kitnet, que tem algo além da cozinha e do quarto e do banheiro, né? Então, isso poderia ter rolado muito conteúdo. Adotamos uma cachorrinha, tirei férias de 5 dias, comecei a fazer pilates, comecei as aulas de surf, né? Tudo isso nas férias, assim. Tirei 5 dias de férias e decidi, vou viver ao máximo. Não descansei nada. Nas férias, fiquei doente, gripada, né? E durante a gripe fiz a mudança. E aí, quando eu fiquei boa um pouquinho, experimentei uma aula de pilates, comecei a fazer aula de surf aqui na praia, perto do novo apartamento. E tudo isso em uma semana. E, tipo assim, não gravei nada, entendeu? O máximo que eu gravei, que eu postei na rede social foi um stories mostrando a praia, assim, não tinha eu na foto, não mostrava nenhuma prancha, nada. Era só uma foto dos outros surfistas no mar. E deixei com Deus, assim, pegue no ar a informação quem estiver vendo, sabe? Gente, é muito difícil gravar vlog, gravar conteúdo para rede social, publicar. Então, assim, admiração total às influencers que conseguem fazer isso. Na minha cabeça, para fechar aqui, é sempre uma briga eterna entre o que tem propósito, o que faz sentido para mim, no sentido de impactar as pessoas, no sentido do porquê que eu tenho que registrar. É sempre uma discussão interna antes de gravar um conteúdo. Ah, Rebeca, tu tá pensando coisas demais sobre algo que é tão simples. Talvez. Mas será mesmo, sabe? Por que a gente tem que ficar gravando tudo toda hora para ser relevante hoje em dia? E aí a gente vê também a movimentação das redes sociais cada vez mais disputando ali pela atenção e trazendo um viés agora de profissional de marketing, né? Que eu sempre tento trazer isso aqui para vocês. A gente está vendo uma movimentação no mercado muito forte em termos de alocação de investimento e estratégias de anúncio dentro dessas plataformas, justamente por essa disputa de atenção do consumidor. Então, o Meta, né, Facebook, Instagram, etc., que um dia foi a plataforma que estava recebendo assim super investimentos, toda empresa tinha que anunciar ali, tinha que colocar seus vídeos, seus stories patrocinados. Hoje, essa ferramenta não está mais tão interessante dependendo do tipo de produto, do nicho de mercado daquela empresa. Então, se eu tenho uma marca de roupas, ainda faz sentido eu anunciar no Facebook da mesma forma, porque as pessoas vão passar o stories, o vídeo e vão se interessar por aquele item. Mas quando a gente está fazendo a propaganda de uma solução mais complexa, por exemplo, um software, ou um carro mais caro, ou um imóvel que está à venda, então, esses itens de vendas mais complexos, né, que você tem que falar com o vendedor, etc., nem toda empresa mais está vendo sentido em investir nessas plataformas, porque, como eu falei para vocês, o caso da moça do Uber, né, ela passa o dedinho tão rápido, a empresa está colocando ali o dinheiro dela. Esse passa rápido gerou uma impressão
sobre aquele conteúdo, sobre aquele anúncio. E a empresa vai pagar por aquilo do mesmo jeito. Mas a pessoa não assistiu. Então, se antes bastava eu colocar uma foto do apartamento que eu estou vendendo e o anúncio era visto, hoje, com tantas empresas anunciando tantas coisas para todo mundo e com todo mundo passando a tela tão rápido, aquela foto já não é mais suficiente, porque ela viu 5 outras fotos de 5 outros produtos agora mesmo. Se vocês pararem para prestar atenção, os anúncios estão vindo com duas partes. Então, eu pulo um anúncio, parte 1, parte 2, parte 3 do anúncio no Stories, por exemplo. Então, toda essa dinâmica, né? A gente comecei falando sobre gravar um vlog, meu Deus. Mas toda essa dinâmica do consumo do conteúdo rápido, o porquê de cada conteúdo, está também causando uma dinâmica na alocação de investimento das empresas e na estratégia. Então, essa foto do apartamento já não é mais suficiente. Agora, o corretor de imóveis precisa estar lá no apartamento gravando um vídeo com um capacete, de repente levando um tijolo na cara. Vocês já viram esse tipo de anúncio? Que a pessoa leva uma pancada, assim, joga uma pedra no capacete para chamar a atenção das pessoas. Então me digam, qual é o sentido de produzir conteúdo nessa época, sabe? E no final das contas, isso daqui foi uma terapia, porque, Rebeca, talvez não seja tão simples assim o motivo que te faz não conseguir gravar conteúdo. E aí era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver, não... eu tinha mais alguma coisa para falar, mas esqueci. Enfim, acompanhe aqui para os próximos vídeos, tá? Eu espero trazer mais conteúdo para vocês com essas vozes da minha cabeça que eu vou colocando para fora, sem cortes. Beijo.